Então, quero agradecer a presença de vocês aqui na Nova Jerusalém, nesse ambiente novo que fizemos aqui em frente da nossa casa. Né? Tem alguns que estão vindo hoje e não vieram ontem. Sejam bem-vindos. E aqui temos também hoje a dificuldade de estar havendo um evento ecumênico entre a Igreja Católica e a Igreja Betesda, com a presença da Ivone, né? Ivone Gebara, né? Então, em vista disso também, quer dizer, nós estamos tendo bastante eventos na mesma época, não tem importância. Aqueles que vêm são bem-vindos e com alegria, com ânimo que nós os recebemos e nós, com o mesmo ânimo, nós estamos aqui para conversarmos um pouco sobre o profeta Elias. Então, aqui na Nova Jerusalém, nesse clima da praia, não é? Nesse ventinho, saímos do salão quente e ficamos aqui um ambiente mais aconchegante. E estamos aqui também, bem à nossa frente está o antigo quarto do Padre Caetano, ali no alto. Essa aqui era o que ele via, não é? Quando ele olhava pela janela, além do mar, obviamente, dos povos, os vizinhos que estão ao nosso lado, que eram os motivos da oração, da contemplação. Pois bem, o profeta Elias está na narrativa do livro dos Reis, o primeiro livro dos Reis, a partir do capítulo 17. Vou falar brevemente algo que nós falamos ontem, porque hoje está sendo gravado e porque algumas pessoas vieram pela primeira vez hoje. Então, Elias, o nome hebraico dele é Eli Yahu, que quer dizer meu Deus, Eli quer dizer meu Deus, né? Ao passar do tempo, esse nome El deixou de ser o nome de uma divindade cananeia e passou a representar Deus, simplesmente, não é para dizer qualquer Deus. Então, meu Deus é Yahu, não é? O Yahvé, o Yehová, não é? Depende da forma como as Bíblias colocam, as nossas traduções colocam, não é? Mas o que está escrito em hebraico é isso. Eli quer dizer meu Deus. Meu Deus é Yahu. Então ele viveu no reino do norte, no século IX a.C., no reinado do rei Acabe e da rainha Jezabel. Toda a atividade profética dele vai ter a ver com esse casal de reis, né? E ele vivia numa comunidade de profetas, e que é até mencionado no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 3. Então ele tinha uma comunidade de profetas e teve um discípulo que se tornou o continuador da obra dele. Então, já no judaísmo antigo, se tem noção dessas comunidades que eram formadas principalmente pelos profetas. Uma dessas comunidades que podemos testemunhar os escritos é a comunidade de Qumran, em torno do Mar Morto, que tem uma regra, a regra da comunidade. O fundador foi sempre chamado de o mestre de justiça e então visto como um profeta. Para a comunidade de Qumran, ele é um profeta, né? Então, aqui estamos vendo esses textos de Elias, e eu falei já desde ontem que Elias é mencionado tanto no Antigo Testamento pelo profeta Malaquias, pelo livro de Siracida, que na Bíblia Católica chama Eclesiástico. No Novo Testamento ele é mencionado quando se fala que Elias deveria voltar, é mencionado na transfiguração do Senhor e é mencionado por Jesus quando ele disse que havia bastante viúvas em Israel, mas Elias foi fora de Israel, mostrando a universalidade da mensagem, que não deve estar restrita a Israel, embora Israel seja portador da mensagem. Ele é mencionado nos textos judaicos, como eu falei ontem, Mishnah, Talmud, né? E também ele é mencionado
no Alcorão, que é o livro sagrado do Islã, e no livro dos Mormons também ele é mencionado. Então, ele é um profeta que extrapolou a fé de Israel e é tido como santo e profeta em várias outras religiões que não só Israel. Então, na liturgia judaica, Elias é invocado, né? Ele é mencionado na oração chamada Havdalah, que é a oração que separa o dia santo do dia de trabalho, né? E também ele é mencionado na refeição de Páscoa, no ceder de refeição de Páscoa e na circuncisão dos bebês, né? Então ele é bastante mencionado na liturgia judaica, certo? Então, para você ver assim, a importância de Elias. Então, acabou sendo um santo para as 3 religiões monoteístas, né? Para a Igreja Católica, ele é o santo padroeiro da Bósnia e é o patrono dos carmelitas, das irmãs e dos irmãos carmelitas, né? Então, é a importância de Elias, que foi para além da sua atividade de profeta na época de Israel e acaba sendo acolhido por outras religiões. Eu citei aqui o catolicismo porque é o que me define. Minha cola está indo embora pelo jeito. Algumas da minha cola, né? Não tem como. Mas, mesmo assim, olha, eu vejo tempo, a parte positiva e a parte negativa. Não deixa minha Bíblia ficar na página que eu quero, né? Não, dá para eu resolver. Pode deixar. Obrigada, irmã. Então, o Elias, a importância dele, ele faz com que se extrapole essa fé israelita, e eu menciono o catolicismo porque é o que tem a ver comigo, mas poderia citá-lo também dentro do Islã, a importância dele, etc. Mas nós não temos muito tempo, então nós vamos assim, apenas citar essas coisas só para mostrar a importância dele, são curiosidades. Mas nós temos aqui passar para o papel de Elias mesmo na Bíblia, o que realmente faz. Então, o Elias, ele viveu, como eu já disse, na época do rei Acabe, e o rei anterior foi Henri, né? E ele fez, pensando na paz do reino, ele fez aliança com os países vizinhos mais ao norte. Ele é do norte, então o que está logo ao norte é Sidom e Tiro. E ele fez aliança, principalmente aliança matrimonial, quando o seu filho Acabe casou-se com a princesa Jezabel, que era do rei, filha do rei de Sidom, né, na Fenícia. Então, bem ao norte, né? Logo os vizinhos do norte de Israel. E nessa região se cultuava os chamados Baalim, em português diz os Baals, né? Em hebraico se diz Baalim, o plural dos termos masculinos é com im, né? Geralmente. Então os Baalim, o que é Baal? Baal simplesmente quer dizer Senhor, e exige um complemento logo a seguir, que é o nome do lugar, né? Então Baal, Fegou, né? Etc. Então é da cidade de Fegou e etc. Então essa princesa Jezabel casou-se com Acabe e trouxe consigo os profetas dos Baalim, né? Dos diversos tipos de Baal, senhor de alguma coisa, né? E as profetisas também, os profetas de Asherá, né? Que era Asherá era a deusa consorte, ou seja, a esposa do Baal, chefe dos Baalim, né? Então, o senhor dos senhores, né? O Baal principal. Então, tudo isso esse número exorbitante de profetas, né? A Bíblia menciona 400, mas não sabemos se isso está mais para uma coisa simbólica, que é o número, não é? 400 é um termo bastante interessante, porque tem a ver com purificação, como 40, e tem a ver com
uma mudança de um ciclo para outro, uma fase para outra, não é uma geração para outra. Então, pode significar a mudança de uma geração idólatra para uma geração que serve ao Senhor. Né? Então, não podemos, às vezes, pegar isso ao pé da letra devido a todo o significado que o número 400 vai trazer. Esse aí tem que falar também que 400 tem a ver com a materialidade, né, do universo. Então, o certo é que era um número considerável de profetas e profetisas, né, e que era sustentado na corte com todo luxo, pelos impostos que o povo de Israel tinha que pagar. Eles tinham que pagar para sustentar, né, essa corte rica. Então, isso trouxe um empobrecimento também e injustiças sociais, né, além dessa questão da idolatria. Mesmo porque o Deus de Israel exige que se ame a Deus e se ame o próximo, os outros deuses não exigem nada disso. Então se pode oprimir o próximo quando se serve os outros deuses, etc. Só que eu quero deixar bem claro que eles não deixaram de servir ao Deus das alianças. Eles continuaram a servir o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Só que eles também, eles seguiam os Baalim, os senhores, né? Os Baal, as divindades chamadas de Baal. Pelo menos o primeiro nome começado com Baal. Certo? Isso está claro para vocês? Todo mundo está entendendo aí? Qualquer coisa pode mencionar. Então, que vai fazer com que a Elias diga que eles mancam. Ou seja, eles põem um pé em uma estrada e um pé em outra estrada e andam mancando. Servem a Deus e servem a Baal. Servem a Deus e servem a Baal. Então, eles querem servir a dois senhores e não dá certo. Porque só pode servir o Senhor. Quem vai servir o Senhor, que é um Deus zeloso, não pode servir a outro Deus. Então, ali tem uma situação bem difícil. Então, temos aqui no texto bíblico uma introdução ao reinado de Acabe, que é muito interessante, que está aí no primeiro livro dos Reis, no capítulo 16, no finalzinho do capítulo 16, a partir do versículo 29, que diz assim: Acabe, filho de Anri, tornou-se rei no 38º ano de Asa, rei de Judá, e reinou 22 anos sobre Israel e Samaria. Então, Acabe é rei do reino do norte, capital Samaria. Né? Então, Acabe, filho de Anri, fez o mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os seus antecessores. Essa expressão, fazer mal aos olhos do Senhor, é uma expressão da chamada historiografia deuteronomista. Não é? Os estudiosos dizem que o livro de Josué até o segundo livro dos Reis de uma mesma mão, de uma mesma escola, mesmo grupo de judeus, que recebem um apelido de deuteronomistas, porque eles têm por base o livro do Deuteronômio. Então, a partir do livro do Deuteronômio, eles produzem essa literatura. O livro do Deuteronômio diz que se eles forem infiel ao Deus das alianças, da aliança, eles perderão a terra, né? Serão expulsos, serão dispersos pelo mundo inteiro. Então, eles têm que servir, ser fiéis ao Deus das alianças, porque senão serão postos para fora da terra que lhes foi dada. E essa historiografia deuteronomista, que vai de Josué até o segundo livro dos Reis, mostra desde a conquista da terra até a perda da terra. Termina com eles saindo da terra e indo para o exílio da Babilônia, né? Para a capital do império da Babilônia. Então, para mostrar, a historiografia para mostrar que aquilo que estava sendo dito no livro do Deuteronômio aconteceu. Né? Então, toma por base o que é dito no livro do Deuteronômio. Para o padre Caetano, que se dedicou bastante a esse estudo desses livros, dessa literatura chamada deuteronomista, há um só autor desses escritos, que vão de Josué ao segundo livro dos Reis. Né? Mas há discordância entre os autores, os estudiosos da Bíblia, que às vezes mencionam que é mais um grupo de pessoas que escrevem, não um só. Né? Então, fica livre, e tudo isso é estudo, são hipóteses, e fica livre para a gente aceitar qualquer uma das hipóteses. Né? Se
se é uma pessoa só, se são vários. O certo é que foram escritos, esses livros de Josué até o segundo livro dos reis, foi escrito na época do exílio, retomando histórias antigas, fazendo uma retrospectiva sobre a história de Israel e mostrando na história de Israel que Deus foi sempre fiel e eles foram sempre fiel. Mas o esquema é este, de cada período da história. Eles estão bem, depois eles começam a cometer idolatria, não é? Vem o sofrimento, eles clamam a Deus pedindo ajuda, se arrependem da idolatria, Deus manda um profeta e aí eles recuperam a fidelidade, voltam a ser fiéis. Até que aconteça de novo, e isso vai acontecendo o tempo todo. Até chegar ao ponto que a fidelidade vai se tornando cada vez maior, a idolatria vai se tornando cada vez maior, a ponto de, quando chega lá já no segundo livro dos reis, eles já são levados totalmente da terra, eles são retirados da terra. Pelo menos a elite é retirada da terra. Né? Então, o esquema deuteronomista é sempre isso, né? Fidelidade, castigo, clamor, perdão e aí volta a fidelidade. Sempre com um profeta envolvido. Aqui no caso eles são infiéis, porque o povo segue o que o rei vai fazendo, né? O rei permite construção de santuários, o rei permite o culto aos Baalim, aos Baals, e o povo vai na onda de fazer aqueles cultos. Então, nesse caso, Elias vem antes do arrependimento. Né? Elias vem cobrar a fidelidade. Então, aqui nós temos dito já essa expressão, fez os mal aos olhos do Senhor. Durante toda essa literatura que vai de Josué até o segundo livro dos reis, é sempre dito que os reis fizeram mal aos olhos do Senhor. Quando diz o rei fulano de tal fez mal aos olhos do Senhor, quer dizer que ele cometeu idolatria. Só tem 3 reis que não é dito que fizeram mal aos olhos do Senhor. É o rei Davi, o rei Josias e o rei Ezequias. Esses aí não cometeram idolatrias, foram sempre fiéis, né? Inclusive o Josias e o Ezequias fizeram reformas religiosas para evitar acabar com a tentativa de acabar com idolatria dentro da terra, tanto de Judá quanto de Israel. Então aqui, os reinos do norte, nenhum são aprovados. Todos fizeram mal aos olhos do Senhor. Aqui no caso, nós estamos falando do reino do norte, né? Então Josias e Ezequias foram um reino lá na parte sul, no reino do sul. Então, é dito, isso, ele fez o mal aos olhos do Senhor, mais do que seus antecessores. E vai mostrar aí, a partir... e que ele casou-se, desposou, para completar a situação, e desposou-se com a filha de Jezabel, filha de Et-Baal. O nome do rei já tem Baal no final, quer dizer que já é uma homenagem a Baal, né? Então, Et-Baal, rei dos Sidônios, e passou a servir a Baal e a adorá-lo. Então, o rei Acabe casou-se com a filha do rei Sidônio, cujas divindades eram sempre os Baalim, como Baal, chefe, obviamente. E aí o rei de Israel do norte passou a servir também ao Baal, adorá-lo. Erigiu-lhe um altar no templo de Baal e que construiu em Samaria. Então ele realizou culto, ele construiu o templo para Baal, realmente ele cometeu a idolatria. Então Acabe erigiu também um poste sagrado e cometeu ainda outros pecados, irritando ao Senhor, Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel que o precederam. Então o texto, 2 vezes, em pouco espaço de tempo, diz que o rei Acabe, foi pior do que os que vieram antes dele, né? Fez mais idolatria do que os que vieram antes dele. Muito bem. Por aí a gente tem uma introdução ao rei Acabe, e a luta de Elias vai ser todo envolvendo essa situação de idolatria que o rei vai promover dentro da terra de Israel. Então, essa aliança fez com que não só se construísse esse templo, mas que tivesse essa comitiva que a rainha Jezebel trouxe lá da terra dela para dentro da terra de Israel. A comitiva de profetas e profetisas, tanto de Baal quanto da rainha da deusa Asherá. Ela
esposa de Baal. Tá? Então é nessa situação que também, logo depois dessa apresentação de Acabe, vem a apresentação de Elias, dizendo que ele é um tesbita, ou seja, ele é um habitante de Galaade, né? É um habitante daquela região bem norte do Reino do Norte, próxima ao que hoje nós chamamos Mar da Galileia, né? Então, ele habitava por ali, e ali ele começa, né? Ele já aparece assim, do nada. É muito interessante porque no Novo Testamento, a missão de João Batista é semelhante à missão de Elias, né? Inclusive Jesus que disse, Elias já veio. Então eles têm o mesmo tipo de missão. E aquela missão que o profeta Malaquias falou que antes do dia do Senhor viria Elias para preparar o povo, né? E o Novo Testamento, ele já começa, por exemplo, o Evangelho de Marcos, já começa com Elias lá no deserto. Ninguém sabe, no Evangelho de Marcos, de João Batista, lá no deserto, e ele já começa adulto e já fazendo a pregação do reino, pedindo a conversão e batizando. Então, por exemplo, no Evangelho de Marcos não se sabe a origem dele, quem foi pai, quem foi mãe, de onde foi que ele veio. Ele já aparece de uma vez, já como profeta, e cobrando a conversão. E da mesma forma, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, aparece Elias já adulto, né, já cobrando a conversão do rei Acabe, né, e já ameaçando o rei Acabe. É interessante que lá no Novo Testamento o João Batista ameaçava Herodes, né, e dizia que Herodes estava cometendo uma coisa abominável, viver com a esposa do irmão dele, né? Então seria para a lei de Israel uma coisa totalmente abominável. Bom, então assim aparece Elias, já ameaçando. Então no capítulo 17, a partir do versículo 1, diz: Elias, o tesbita de Galaade, disse a Acabe: pela vida do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos nem orvalho nem chuva, a não ser quando eu ordenar. Então ele já chega dizendo que vai haver uma seca. E isso para nós é chocante, principalmente para nós do Nordeste. Como assim? Deus vai mandar uma seca? Por quê? Então nós já temos aqui essas superstições, essas coisas que quando tem seca é algum castigo. Aí vai ler isso aqui, pega o pé da letra. Então, a questão é simples. As pessoas atribuem a Baal como sendo o Deus da tempestade. E então é Baal que dá chuva. E Baal que fecunda a terra. Né? Então a terra, ela serve como um elemento feminino. Então na mitologia antiga, a terra é sempre o feminino, e o céu, não é? É o masculino, é o elemento masculino. E é como se houvesse um coito entre o céu e a terra, o céu sobre a terra, né, fecundando a terra para que ela dê à luz os filhos. Né? Então, a chuva seria, então, responsável pela fecundação da terra. E aí se atribuía a Baal a chuva e o ano chuva. Então, se não tem chuva é porque Baal deve estar zangado. A gente tem que servir a Baal e para que Baal possa mandar a chuva. Era essa a mentalidade que eles tinham. E por isso eles iam servir a Deus das alianças, Deus dos patriarcas, mas também serviam a Baal, porque queria chuva. Então, aqui quando o Elias diz, não haverá chuva a não ser quando eu diga, ele está dizendo que não é Baal que manda a chuva, não é Baal o responsável pela chuva. Baal não é o Deus que fecunda. Quem faz isso é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Tá? Certo? Então, nesse sentido, que é a mensagem que nós devemos nos apegar, não é
que Deus vai querer seca, não é isso, a mensagem não é essa. A mensagem é, quem é o responsável pela criação não é Baal, quem é responsável, não é? Ele vai mostrar que Baal não tem poder nenhum sobre a natureza. Né? E aí, para nós, hoje nós sabemos das leis da natureza, que existe um motivo, né, natural para chover ou não chover, não é castigo nem nada disso, mas somos nós, não eles. Para eles, se tem chuva ou não tem chuva, tem a ver com Deus, com algum Deus, um Deus responsável pela chuva. Né? E o interessante o Deus que manda a chuva é o Deus chefe dos outros deuses. E daí tem a expressão o manda-chuva do lugar. Né? O manda-chuva é o chefe. Ou seja, por quê? Porque a chuva é o principal. Sem a chuva não tem nada. Estávamos numa sociedade agrícola e pastoril. Sem chuva não há como ter rebanho, porque não tem pasto e não há como ter colheita. Então não é uma sociedade industrial que possa sobreviver sem a chuva. Não tem. Então, dona, obrigada. Alguém pode trazer uma cadeira, alguma coisa aqui para colocar essa água? Obrigada. Obrigada. Todo mundo cuidando de mim, não é? Que bom. Não vê a chuva, mas ver a água do copo é importante também. Então, nós temos aí essa entrada triunfal de Elias. Não é? Vai parar de chover. Não vai ter chuva até que eu diga. Porque é uma mensagem. Aqui vai começar um processo de mostrar quem é o Deus verdadeiro. É o Deus de Israel ou é o Deus, né, Baal. E ele diz isso, mas ele corre então risco de vida, risco de morrer, porque o rei não vai gostar, e principalmente a rainha. Porque detalhe, o rei pode ter respeito por um profeta, porque afinal de contas o rei é membro do povo de Israel, mas a rainha não esquece, a rainha é estrangeira, né? A rainha, ela é estrangeira, ela para matar o profeta não tem problema nenhum, né? Então ele corre risco e por isso ele recebe a palavra do Senhor, que diz que é para ele se mandar dali, né? Vai-te, né? Daqui no versículo 3, tira-te para o oriente e esconde-te na torrente de Carite, que está a leste do Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que te deem alimento. Elias partiu, pois, e fez como o Senhor ordenara, indo morar na torrente de Carite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão de manhã e a carne à tarde, e ele bebia da torrente. Aqui é uma coisa muito interessante. Vocês dizem assim, mas que coisa mais estranha, não é? Ele vai residir em grutas perto de um ribeiro, porque ele vai ter a seca, ele precisa de um lugar onde tem a água. Ele vai morar escondido, né, perto desse ribeiro. E ele vai ser alimentado pelos corvos. E que coisa maravilhosa isso. Vocês não sabem tanto que isso é importante. Alguns rabinos se perguntaram, meu Deus, como que o profeta pode ter comido coisa que veio pelo bico de um corvo, que o corvo é um animal impuro, né? Então o corvo tocou a comida ficou impura. Como que isso pode ser possível? Então, digamos aí, quem gosta de literatura judaica, né? O Midrash, né? Bereshit Rabbah, que é o Midrash sobre o Gênesis, vai mencionar isso, né? No capítulo 38, tentando dar uma explicação. Por que o profeta comeu uma comida que via por corvo, não é? Se o corvo é um animal impuro, o que Deus quer dizer com isso? Bom, mais do que ser um animal impuro, o corvo é, na antiguidade, o representante da providência divina. Ontem nós falávamos aqui na providência, né, que Deus está no sufoco, de alguma forma aparece o dinheiro, aparece alguma coisa, Deus não nos deixa na situação difícil. O corvo é o símbolo da providência, porque e é isso que ele está fazendo aqui, é mostrar a providência divina, que não abandona os seus, quer dizer, o mundo não está à revelia, porque o corvo é um animal interessante, ele nasce, não é, sem penas nenhuma. Quando ele nasce não tem penas, e os pais vão alimentando aqueles filhotes sem penas.
depois começam a nascer as penas. E as penas são brancas, branquinha. E o corvo é um animal de penas negras, brilhosas, de tão negras que são. Então os pais não reconhecem o filhote. É o galeguinho dos olhos. Eles não reconhecem os filhotes e eles abandonam o ninho. Eles abandonam o ninho. Deixam os filhotes no ninho. E os filhotes ficam gritando, né? Por comida. E os pais se mudaram, acharam estranho aqueles bichos, não são meus filhos, né? Foram embora. Então, isso é uma coisa que sempre deixou as pessoas da antiguidade uma incógnita. Como é que os filhotes de corvo, porque tem corvo adulto, como é que os filhotes de corvo sobrevivem? Porque os pais o abandonam, só pode ser Deus. Então, em Jó, capítulo 38, versículo 41, menciona isso. O Salmo 147, versículo 9, também menciona que Deus alimenta, só pode ser Deus. De alguma forma, os filhotes sobrevivem. Então, só pode ser Deus que cuida dos filhotes de corvo, já que os pais abandonam os filhotes. Então, o corvo ficou símbolo da providência divina, não é? Porque alguém cuida deles. E, obviamente, não é o pai deles e não é outra ave, porque eles ficam à mercê, inclusive, das aves de rapina, né? Dos gaviões, das coisas todas. Né? E, no final das contas, eles crescem lá, então, lá, perturbando, porque corvo perturba bastante. Então, veja, a ênfase não é a impureza do corvo, mas aquilo que o corvo significa na antiguidade. Ele é o símbolo da providência divina, e o que se está dizendo aqui, a mensagem é que Deus não deixa nem sequer, que é isso que o Salmo diz, né? Os filhotes de corvo gritam por ti, Senhor. Né? Então, não deixa nem sequer os pássaros sem alimento. Imagina se vai deixar o profeta Elias ou quem quer que seja sem recursos, sem alimentos. Quer dizer, a chuva, a falta de chuva e a falta de chuva que é a seca, não visa uma coisa ruim, não é um castigo. Porque, afinal de contas, Deus é providente, está providenciando tudo. A questão da chuva aqui é outra coisa. A questão da seca aqui é outra coisa. Mas está querendo dizer que aqui é o início do drama. Eu já estou contando o final do drama para vocês não ficarem aí com medo de que vai ter seca. Não é isso. Quer dizer o seguinte, a ênfase não é seca. A ênfase é quem é o Deus verdadeiro. Porque aquele Deus que mandar a chuva naquela situação se torna um Deus verdadeiro. É isso que está em jogo. Que é isso que o Elias vai dizer. Então, o Elias é alimentado por esses pássaros até que o ribeiro seca, porque afinal de contas, Elias não mandou chover, que só é para chover quando ele mandar. E é dito que vai ficar até sem o orvalho, uma coisa extraordinária, porque em Israel tem o orvalho à noite de forma tão, em algumas regiões é muito maior, né? A ponto que se deixar uma roupa fora, ela fica totalmente ensopada de água. Mas tanto de orvalho que tem. Então não vai ter nem chuva e nem sequer o orvalho. Não vai cair água do céu. É isso que ele acabou dizendo para o rio. Então, isso é muito interessante, porque ele, acabando ali a água daquele ribeiro, daquele riacho, né? Acabando ali aquela água, ele não tinha mais como ficar ali. Né? Então, é dito no versículo 7, depois de certo tempo, a torrente secou, porque não chovia mais na terra. Então, a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos: levanta-te e vai a Serepta, que pertence a Sidônia, e lá habitarás. Eis que te ordenarei lá a uma viúva que te deu sustento. Ele se levantou e foi para Serepta. Então, por que será que Deus enviou Elias para fora de Israel, né, para a cidade de Serepta? Então, as coisas não são sem motivo, a gente tem que perguntar. A cidade de Serepta, na Sidônia, é lá da onde veio a rainha Jezebel, veio da Sidônia. E a cidade de Serepta tem um santuário a Baal, senhor da tempestade. Né? Então, se Baal é o Deus da tempestade, pelo menos na cidade de Baal tem que ter chuva. Porque se ele que manda chuva. E aí, o
que vai acontecer é que lá não tem chuva. Então, Baal não é tão poderoso quanto diz. Baal não manda a chuva, afinal das contas. Porque se ele não manda nem para o lugar onde tem o santuário dele, onde tem o templo dele, onde ele é adorado, como é que ele vai mandar para Israel? Ou para qualquer outro lugar? Né? E aí, é nisso, ele chega lá em Serepta e chegou nas portas da cidade e viu uma viúva apanhando lenha. E então ele disse, não é? Se dirigiu àquela viúva e disse, por favor, me dê um pouco d'água para eu beber. E quando ela já estava indo buscar água, ele disse, e traz também um pedaço de pão. Ele está com fome, está com sede, está com fome. Então a viúva disse assim, pela vida do Senhor, teu Deus, não é dela, ela é de Serepta, ela serve a Baal, é óbvio, né? Pela vida do Senhor, teu Deus, né? Não tenho pão cozido, tenho apenas um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Estou juntando os gravetos, vou preparar o resto. Isso, esse pouco que ela tem, para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois esperaremos a morte, porque não tem mais nada. Quer dizer, a cidade de Serepta, ela está em situação pior do que as cidades do reino de Israel. Isso é interessante, porque cadê o Deus deles que não faz alguma coisa? Cadê Baal, Deus da chuva, que está permitindo essa seca, esse ponto? Essa mulher aqui, ela não tem mais o que comer. Então ele diz, não é? Ele diz, mas Elias respondeu no versículo 13, não temas, vai e faz como disseste, mas primeiro prepara-me com o que tens, um pãozinho e traze-me, pois o prepararás para ti e teu filho, pois assim fala o Senhor Deus de Israel, a vasilha de farinha não se esvaziará e a jarra de azeite não se acabará. Né? Então a providência vai estar aí de novo, agora numa forma, e é disso que aquela mulher que conversa com Jesus, séculos depois, a mulher da Samaria, vai dizer, olha, eu queria um jeito de ter uma jarra aqui, me dá essa água aí que fica na jarra, porque ela pensa que Jesus é um profeta. Do jeito que teve um profeta que fez com que o azeite tirava o azeite da jarra e sempre tinha azeite, então dá para você fazer isso com a água, que assim não tem que vir mais aqui, né? Ela tem isso, ele é profeta, ele pode fazer o que os profetas antigamente faziam, né? Eu queria essa água que não se acaba nunca, que é para não precisar vir na fonte. Então, veja ali, nós temos aqui uma coisa muito interessante nesse trio, porque para a lei de Israel, os preferidos do Senhor é o estrangeiro, a viúva e o órfão. E são esses três que nós temos aqui. O Elias é estrangeiro, ele está na Sidônia, no país da Sidônia. E ele é de Israel, do norte. Ele é estrangeiro. O menino é o órfão e a mulher é a viúva. Então, eles estão a categoria dos protegidos de Deus, que são as categorias mais marginalizadas, mais excluídas, sem direitos, não é? Só com deveres, sem direitos, sem ter ninguém que lhes defendesse os direitos. Então, eles têm os direitos defendidos por Deus. E é isso que vai acontecer aqui, mostrando essa situação. Mas o importante é aqui, de novo, a questão da providência. E nós nos apegarmos a isso, que a situação aqui, de ver essa situação dessa mulher, tem por objetivo passar a seguinte mensagem. Se nem na cidade de Baal faz aquilo que lhe dizem que ele é próprio, que é mandar a chuva, como é que ele vai, né, ser o Deus realmente responsável por fecundar a terra? Então, aí já mostra uma mentira a respeito de Baal, seu Deus da fecundidade. Né? E é isso que vai estar em jogo na situação seguinte, que é a situação do grande desafio de que Elias vai provocar os profetas, não é? De Baal. Então, aqui nós tivemos a narrativa, né, sobre Elias. Tem essa situação em que ele está no estrangeiro com a viúva e a criança. Ele quer mostrar essa questão de que o Deus, o Senhor de Israel, é o Deus da vida, é o Deus da providência, é o Deus que cuida. Por isso, o
filho daquela mulher vai falecer. E a mulher diz assim, olha, você não devia ter vindo na minha casa, porque o profeta dá azar. Né? Gente que é de Deus dá azar. Porque aí onde está, Deus está olhando, aí está vendo os pecados dos outros e não dá certo. Né? Então a mulher diz o seguinte, ela tem essa mentalidade, esse modo de entender a vida. Diz assim, olha, você não devia ter vindo na minha casa. Você veio na minha casa, aí Deus olhou para mim, porque você está na minha casa, e aí Deus se lembrou dos meus pecados e agora levou meu filho. Não é? E você pensa que isso é uma coisa da antiguidade, não é não. Uma vez eu estava entrando no ônibus, obviamente apaisando, porque é difícil usar o lado. E aí eu ouvi o motorista dizendo, era uma viagem um pouco longa, e o motorista tinha 3 irmãs habitadas lá na frente, já entrando já no ônibus, e ele estava dizendo para o colega dele, essa viagem vai ser difícil. 3 freios nesse ônibus, esse negócio não vai dar certo. Eu vou me benzer todinho, eu aqui pensando que 3, não, 4. Mas, então, esse povo que anda metido em religião, isso dá uma azada não. E aí a viúva disse isso para Elias. Mas Elias fez oração e o filho da viúva voltou a viver. Né? Então, o que é isso? É só para dizer que Elias tem poder? Não, não é para dizer que Elias tem poder. É para dizer que Elias serve o Deus da vida. Que o propósito de Deus não é dar seca, não é dar fome, não é nada disso. O propósito de Deus é dar a vida. E a vida em plenitude só mesmo servindo a Deus. Quem não serve a Deus, serve a Baal, não tem vida verdadeira. Esse aqui é o nível da narrativa. Paremos um pouco aqui. Isso aqui é o que se narrou. Agora vamos ler isso, tudo isso que a gente aprofundou aqui, vamos ver isso na época do autor, porque o profeta Elias viveu num passado bem distante de quem está escrevendo a história. Quem está escrevendo a história está numa outra época. Onde está? Quem está escrevendo a história? Quem está escrevendo a história está exilado na Babilônia. Está fora de Israel. Então, Elias fora de Israel, o autor que está escrevendo fora de Israel. E o que o autor vê lá na Babilônia? O autor vê na Babilônia que os que foram exilados para a Babilônia, a turma de Israel, a gata gosta a gatinha gosta de estudar a Bíblia, desde onde que ela vem para o nosso pai. Então, o que ele vê? Que o povo das alianças, o povo que Deus escolheu, aqueles que foram levados para a Babilônia, o que fazem? Pensam que os deuses da Babilônia são os verdadeiros deuses e que o Deus de Israel não é o Deus verdadeiro. Eles pensam que é mais negócio, que é mais lucrativo adorar Marduk, Tiamat, etc., os deuses da Babilônia. Por quê? Porque Deus das alianças, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, tinha prometido aquela terra para eles, tinha prometido que um descendente de Davi sempre ia estar no trono reinando, tinha prometido que o nome seria sempre invocado no templo. Agora o templo está destruído, o rei que manda neles é o rei da Babilônia, não é o rei de Davi, coisa assim nenhuma, e eles estão fora da terra, eles perderam a terra. Então, esse Deus de Israel, ou é um Deus muito fraquinho, que não deu conta de guerrear contra os deuses da Babilônia, ou então ele não está nem aí para nós, é um Deus infiel, não foi fiel a nós, e por que nós vamos ter que ser fiel a ele? Então o autor, na época, está vendo isso, não é? É isso que ele está vivendo, e por isso que a história de Elias serve também para explicar o momento que ele está vivendo. Esse é o nível do autor. O nível do autor vai querer convencer os seus leitores da época em que viveu o século VI, né, antes de Cristo, que está havendo um engano a respeito de quem é Deus. E agora ele quer esclarecer a partir de escrever, de resgatar a história de Elias, que vem do passado, escrever agora para resgatar, para explicar o seu momento e ajudar as pessoas no momento presente a saber quem é Deus. Deu para entender isso aí? Isso aí está claro? Quer dizer, é como se eu tenho os problemas do momento atual, então eu resolvo escrever um livro contando uma história que aconteceu no passado, e o objetivo de contar essa história que aconteceu no passado é iluminar o meu momento atual e fazer com que as pessoas no momento atual possam conhecer mais a verdade, possam ser esclarecidas. Viva a natureza, né? Tá certo? Então, é disso que
se trata? É o momento atual. Agora vamos fazer um outro tipo de salto, não é? Vamos agora nos preocupar conosco e com o nosso tempo atual. Para que nos serve essa história de Elias? Aqui, pelo menos essa parte que nós já abordamos. Para que nos serve? Qual é o nosso momento atual? As pessoas têm um conhecimento esclarecido a respeito de Deus? Elas têm ideias estranhas a respeito de Deus? Elas conseguem dar conta da fidelidade a Deus? Não é? Elas conseguem manter-se fiéis? Elas conseguem compreender a ação de Deus na história? Elas conseguem, ou elas têm elas são muito apressadas em julgar a ação de Deus? Tipo, essa situação bem aqui, é que Deus não está nem aí para nós, ou está castigando alguém, ou não sei o quê. Não é? Então, do que nos serve? Se nós nos colocarmos aqui como Elias, a gente teria essa convicção. Porque o problema de Elias é a convicção, é o zelo que ele tem. Né? O Elias pode ser um cara que ele é duro, ele é bem, digamos assim, ele é ríspido, ele é grosseiro até, não é truculento, é mandar matar os profetas de Baal, mata todo mundo, né? Mas ele não pode ser acusado de falta de convicção, de zelo, né? Ele é zeloso, né? Ele é uma pessoa que ele vive aquilo que o nome dele diz, né? Ele serve o Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então nós temos essa convicção. Quando todos estão titubeando, quando todos estão mancando, nós nos mantemos convictos. É uma coisa que a gente tem que pensar. Nós conseguimos nos manter convictos quando o nosso ambiente é de infidelidade, quando o ambiente que nós vivemos é de comodismo, de indiferença religiosa, ou até de intolerância religiosa. Nós conseguimos nos manter convictos porque o Elias, ele vai vivenciar diversas situações. Lhes falta tudo, né? Eles têm que acreditar na providência divina, que lhe falta tudo, lhe falta água, lhe falta alimento, lhe falta tudo. Ele tem que viver a fé dele fora de Israel, no ambiente politeísta, lá onde tem o santuário de Baal. Ele tem que viver fora daquele ambiente que é próprio dele. Se mantém inteiro, olha, é difícil. É difícil se manter na fé quando você se afasta de algo que é centro de referência da fé. É difícil. É um desafio. Né? Então, a sua fé tem um centro de referência. Você se afasta daquele centro de referência. Você consegue dar conta de se manter fiel? Né? Você consegue dar conta de manter nas suas atitudes que Deus é o Deus da vida? Que o Deus é o Deus que cuida, que é o Deus providente, que é o Deus que só quer dar a vida em plenitude. E até quando esse Deus age, não é? Na exortação e na disciplina, esse Deus quer nos dar a vida plena. A gente consegue ler os sinais, não é? Os sinais negativos, os sinais que são coisas negativas e que mostram uma realidade positiva. Porque, por exemplo, Jesus é um sinal de contradição. Jesus é um sinal de contradição. Né? Então, o que foi dito é isso. O velho Simeão disse a respeito daquele menino: esse aqui é um menino que é sinal de contradição. Muitos vão tropeçar e cair nele. Né? Tropeça nele e cai. Consegue perceber que quando o sinal é negativo, é para ver se você se mantém em pé. Os verdadeiros, aqueles que têm fé, se mantêm em pé. Não tropeçam e não caem. Não é? Então, quanta gente se escandalizou com a morte de Jesus na cruz e disse: a gente pensava que ele era o Messias, mas ele, na final de contas, morreu na cruz. Ele nunca foi resgatado. Nunca. Né? Então, os apóstolos tiveram que fazer o passo que... O próprio Tomé, né, já dizia: olha, eu não acredito nisso, não. Isso é loucura. Os discípulos de Emaús diziam assim: as mulheres ficaram dizendo que viram coisas. Mulheres assim, fica vendo coisas, não é? O Senhor dizendo que ficaram tão traumatizados que agora acho que ele não morreu, né? Como que ele morreu, né? Entende? Então, o Elias tem que ser eu. Eu tenho que saber o que o Elias está me dizendo, o que esse personagem ele me provoca. O que ele me provoca? Por que ele se tornou um personagem um personagem histórico que motiva tantas religiões, que serve de modelo para tantas religiões, né? E
religiões tão diferentes como judaísmo, cristianismo, islamismo, os mormons, etc. Né? Por quê? Por que ele se tornou assim, essa pessoa que questiona as pessoas de diversas religiões? Por causa da convicção. A convicção é o grande problema do nosso tempo. As pessoas dizem assim, estamos numa crise de vocações. Né? A gente vai para os encontros dos religiosos e sempre dizem, estamos numa crise de vocações. Não estamos numa crise de convicções. As pessoas não estão convictas a manterem, a fazerem um compromisso, nem a manterem o compromisso. Né? Nós estamos num momento histórico em que tudo é muito light e muito frágil. Então, os sociólogos falam de laços que se rompem, laços frágeis, nossos laços de amizade se rompem, nossos laços com uma instituição se rompem, os nossos laços com uma igreja se rompem, os nossos laços com a religião se rompem com facilidade, os laços no matrimônio se rompem com facilidade, os laços são frágeis. Qualquer vento eles já caem, eles já se desfazem, eles já se rompem. Antes as pessoas faziam tudo para manter os laços, hoje elas não estão nem aí, não deu certo, tchau para você, acabou. Então as pessoas não conseguem manter uma decisão de ter feito um curso universitário, ela não chega ao fim. Ela não consegue se manter numa profissão. Ela começa a profissão e diz, não, eu tive um professor de grego que ele é formado em medicina e tem especialização em medicina. Um dia que eu descobri que ele era médico, eu disse, mas, poxa, você é médico? Ele disse, não, eu não exerço a medicina, não exerço. E eu, mas por quê? De repente eu pensei, por que não estudar grego? E lá larguei medicina e fui estudar letras grego e fiz depois outra pós e estou agora sendo professor de grego. Mas aconteceu alguma coisa que te chegou? Não, cansei. Né? Eu pensei um dia, por que não ser... realmente tem tudo a ver, medicina e grego, os clássicos grego estão muito próximos dos outros, tranquilo, né? Tá certo? Então você vê como é que a coisa tá. Então, nós temos convicção, nós não conseguimos dar conta de ser convictos. É um caso a se pensar, não é? Porque o nosso tempo está assim. Eu estou do mesmo jeito que o meu tempo, eu vou na onda, porque o nosso contexto, ele nos condiciona, de certo modo, mas não nos condiciona totalmente. Ninguém é condicionado totalmente. Todos nós, né, temos condicionamentos, mas nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, a capacidade de escolher, é algo que é constitutivo do ser humano. Não tem como não ter livre-arbítrio. Está vivo, é ser humano, tem livre-arbítrio. Sempre pode escolher. Vamos aqui dar um exemplo que eu gosto. Na cruz de Jesus. Um de um lado, outro do outro. Entre malfeitores foi crucificado. Né? Está entre os malfeitores. Bom, eles não podem simplesmente decidir sair da cruz, porque eles foram condenados à morte e morte de cruz. Então não há como sair dali. Eles podem escolher sair da cruz? Não. Então eles não têm livre-arbítrio? Tem. Eles podem escolher como vão morrer. Qual é a atitude do coração que eles terão nos últimos momentos da vida dele? E um deles diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino? Escolheu viver os últimos momentos na esperança de uma entrada no reino daquele que está ali do lado dele crucificado. E o outro escolheu morrer revoltado. Sempre há escolha. Enquanto se está vivo, se escolhe. Eu posso não escolher certas coisas que me vêm sem minha escolha. Isso é condicionamento. Mas o pessoal chama de determinismo, mas não existe um pandeterminismo. Eu nunca serei totalmente condicionado. Eu sempre terei livre-arbítrio. Então veja as narrativas do Mandela. Né? Como era estar preso. Não podia não estar preso. Mas com que atitude ele ficou preso?
Só vê isso. Né? Com que atitude? Tanto que quando pôde, perdoou. Quando saiu, perdoou aqueles que o colocaram lá. E resolveu fazer diferente. Subiu ao governo e fez diferente. Né? Então, sempre é possível escolher. Sempre. Sempre é possível escolher. Sempre. Não há um momento na nossa vida em que a gente não possa dizer, bom, me enganei. Não é por aqui. Então, lá vou eu. Tentar acertar. Sempre, sempre é possível fazer escolhas. Agora, a escolha exige uma coisa chamada responsabilidade. Responsabilidade. Escolheu, é responsável pela escolha. Então, o que aconteceu? O psicólogo e psiquiatra judeu Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, quando foi a primeira vez em Nova York e viu a Estátua da Liberdade, ele perguntou: onde está a Estátua da Responsabilidade? Porque se tem a Estátua da Liberdade do lado dela, devia ter a da responsabilidade. Isso é próprio do judaísmo. Você sempre poderá escolher, mas você tem que arcar com as consequências de sua escolha. E tem que, antes de escolher, pensar nas consequências da escolha. Todos nós. Não é? Certo? Então aqui nós estamos vendo que o Elias corre riscos. Pode ser morto, mas ele tem convicção no Deus de Israel. Ele sabe que, tanto que ele tem tanta convicção, que ele vai achar que só ele tem convicção, que mais ninguém tem convicção. Só sobrou eu sendo fiel a ti. E Deus vai gostar? Não, tem mais uns 50 ali. Tem mais outros ali, né? Tem mais uns não sei quantos ali do outro lado, né? Certo? Então, essa parte aqui que é interessante. Né? O que é, eu tenho que me identificar com Elias, e eu tenho que dizer, eu tenho que ter convicção no meu Deus, naquilo que eu creio, nas escolhas que eu faço. Eu tenho que fazer escolhas com sentido e me responsabilizar por elas. Às vezes, as minhas escolhas vão me trazer uma dificuldade na minha vida, mas eu sou uma pessoa adulta, né? Então eu arco com essa consequência. Então, digamos aqui, eu estou falando para os que são mais jovens aqui na Nova Jerusalém. Escolhe a entrar na Nova Jerusalém, não é? Escolhe entrar na Nova Jerusalém. Tem que saber que há consequências para essa escolha. Que quando a gente faz escolhas que são sim, tem escolhas que são não. Então, eu tenho várias possibilidades. Qual é o problema da igreja? É o celibato? Não, é a falta de convicção na escolha que faz. Porque eu escolhi viver um celibato, mas aí eu pulo a cerca e eu não vivo o celibato. Então, como é que é? Eu não escolhi? Então, a pessoa resolveu casar. Casou. Então, ele está dizendo que é com esta pessoa que eu sou fiel, com essa pessoa que eu partilho a minha vida. E, de repente, começa a partilhar a vida com outra pessoa. Não. Se eu escolhi essa pessoa aqui, eu escolhi essa pessoa. Então, eu não sou casado, não posso viver como se fosse solteiro? Tem algumas pessoas que não entendem, desculpa os homens, mas principalmente os homens, né? Que não conseguem perceber que a vida de casado não é a vida de solteiro. Aí o casal tem filhos, e aí bom, tem filhos, então tem consequência de ter filhos. Você não é obrigado a ter filhos, mas tem filhos. Quem teve filho não foi a mãe. Chorou, balança esse menino aí. Não, foi o casal. O casal que teve filhos. Não é? Então não dá para escolher uma coisa e ficar vivendo como se não tivesse escolhido. Então, tem aqui esse membro, né, da Nova Jerusalém. Então não se casa. Não dá conta. Aí, então não casa. E também Paulo diz, você não dá conta de viver sem se casar, pois se case. Ora, você não é obrigado a não se casar, nem é obrigado a se casar, é uma escolha que você faz. E ele tem que assumir as consequências da escolha. Não é? Certo? Então o que é pior? Estar dentro e viver como se não tivesse, dentro de uma casa religiosa, viver como se não tivesse? Não é? Ou estar num matrimônio como se não fosse do matrimônio?
Ele também, às vezes, sai de uma casa religiosa e continua vivendo como se ainda tivesse, também não é? Tudo isso a gente tem que assumir. Enfim, o tema é assuma a escolha e assuma as consequências da sua escolha. Tá? As convicções. Seja convicto. É isso que eu quero? É isso que eu quero. Então, aguenta. Porque toda escolha traz a responsabilidade da escolha. Ao lado da estátua da liberdade tem a estátua da responsabilidade. Se não tem, lá em Nova York, tem na nossa vida. Tá certo? Então, isso aí é o que nós vamos aprendendo com essa questão do Elias aqui. Isso aqui não é só para a gente ficar tratando de um cara que viveu no passado, nem tratando de um escritor que escreveu isso no passado. Nem dos dois níveis. Nesses dois níveis a gente tem que compreender bem para poder ver o que é que isso tem a ver conosco. Então, a gente tem funções também que nos dão responsabilidade. As diversas funções. A pessoa tem a função de varrer isso aqui. Não varreu, prejudica a vida de todo mundo. Não é a grandeza da função, é a função. Você não é obrigado, você é livre. É o que Pedro diz para Ananias e Safira. Mas por que você chegou aqui com esse dinheiro? Mentindo. Você não, a propriedade é sua, você não tem a obrigação de vender, nem de dar o dinheiro da venda da sua propriedade para a igreja. Mas você resolve mentir. Por quê? Então você aqui todos trabalhamos com serviço de voluntário. É o melhor serviço que existe quando a pessoa se responsabiliza. Aí a pessoa se responsabiliza. Não, eu vou trazer esse copo d'água para cá. Não traz, o que acontece? Fica constante. Certo? Não tinha ninguém com essa função. Mas se não tivesse trazido, eu teria que ficar. Não, se você não está convicto das suas escolhas, quem mandou dizer que você ia ficar responsável por trazer o copo d'água? Você é livre. Não é? Aí a pessoa vai e diz assim, eu sou um funcionário público, mas no funcionarismo público ninguém trabalha mesmo, todo mundo enrola, também enrola. Não! Você não pode enrolar. Você recebe para isso. Você recebe para fazer aquela função e você vai ter que fazer. A vida de muita gente é prejudicada quando você não faz a sua função profissional. Não é? Então, já pensou a gente pegar um ônibus grande circular de manhã, né, aí na Avenida Leste-Oeste, grande circular, o nome já diz, grande. Grande ônibus lotado. Você vai de Gol, grande ônibus lotado. Então, a pessoa, a gente pegar um grande circular de manhã cedo, e o motorista está de bem com a vida, cantando maravilhosamente, ele para tranquilamente, abre a porta do ônibus, deixa a gente entrar com toda tranquilidade, não é? Ele está de bem com a vida, uma maravilha. Ele está de mau humor, aquele pessoal todo que está dentro do ônibus vai sofrer as consequências, já vai chegar no trabalho de mau humor também, porque o motorista simplesmente foi grosseiro, freou bruscamente, xingou, botou uma música pornográfica no ônibus para irritar a gente, fez tudo de que não prestava. Então, aquela turma toda, naquele ônibus lotado, já chega estressado no trabalho, que vai estressar outro, vai estressar outro. Onde é que vai terminar isso? Convicções. Né? É minha responsabilidade, é minha responsabilidade. Escolhi, tenho responsabilidade, é minha responsabilidade. Então, fomos educados a não ter responsabilidade, aí ficamos criticando os políticos. Os políticos são apenas um campo de ação mais amplo, um campo de ação mais amplo que eles têm, por isso eles causam mais mal. Mas veja, uma pessoa que fica responsável por uma chave, você vai ficar com a chave para abrir essa porta aqui do local onde vai ter reunião. A pessoa, só porque está responsável pela chave, resolve humilhar, só vai abrir na hora que eu quiser, que a chave está comigo. O que você acha? Quanto maior for o campo de ação, mais prejudica as pessoas. Então, se são 20 pessoas que vão usar a sala, são 20 pessoas que são prejudicadas. Mas se forem 100, são 100 pessoas que são prejudicadas. Então, o problema não é se são mais ou menos corruptos, é que tem mais chance de lidar com mais dinheiro, tem mais chance de encontrar mais pessoas corruptas, tem mais chance de prejudicar mais gente. E aí o crime se torna maior, porque o campo de ação é maior. Então isso aí é servir aos deuses, isso aí é servir. Quem é? O grande problema aqui é Baal, é o Senhor. Quem é Senhor?
quem é que comanda a minha vida? Quem é que dirige a minha vida? Que situação dirige a minha vida? Quem é o guia? Quem é realmente? O que eu me baseio? Qual é o critério? Eu tomo decisões baseadas em quê? O que eu tomo decisão? Quando eu vou tomar uma decisão, eu me pergunto se isso é a vontade de Deus para mim, se é isso que realmente eu quero. Então, como é? Isso é senhorio. Isso quem é o Senhor? Quem é o Senhor? É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Jesus ou é o Eba? Quem é? Eu levo a sério? O que move? O que move as minhas ações? O que me move a agir? Não é? É Deus. É o que Deus quer para mim? O que eu vou escolher? Paulo diz, eu tudo posso, eu posso tudo, nem tudo me convém. Eu vou escolher o que não me convém? A criança, ela não sabe escolher, o adulto pode poder. Ela vai crescendo e aí ela vai podendo fazer escolhas. E aí ela vai sendo ensinada entre o certo e o errado, ela escolher o certo. O adulto vai dizer, isso aqui é o certo, você não faz isso, você faz isso. Ela vai sendo ajudada pelo adulto a escolher entre o certo e o errado. O adulto não vai escolher entre o certo e o errado, não. O adulto vai escolher entre o certo, outro certo, outro certo, outro certo, e o que é vontade de Deus para mim, se ele for uma pessoa de religião. Porque um jovem desse postulante, quando vai entrar aqui, ele não está escolhendo entre o certo e o errado, entre ser padre ou se casar, como se casar fosse errado. Não, ele está escolhendo entre duas coisas certas. Se dedicar ao reino de Deus é certo, e se casar é certo. E se dedica ao reino de Deus também, como pode quem é casado. Levando em primeiro lugar a responsabilidade da família. Quem se comprometeu com a família. Ele não está escolhendo entre certo e errado. Está escolhendo entre coisas que são certas, mas algo dentre esses certos é vontade de Deus para mim, me convém. Ou outra coisa não me convém, porque não é vontade de Deus para mim. Então quem é o Senhor? Quem é que comanda? Quem é que motiva? Baseado em que eu tomo as decisões? Quem é que move os meus afetos? Quem é que move as minhas decisões? Eu reflito, eu penso o que eu vou fazer da minha vida? Ou eu sou igual o pessoal aqui da época de Elias e o pessoal da época do autor deuteronomista? Eu vou com a maioria diz que é Baal, a gente tem que seguir se a gente quiser chuva, então eu vou com esses aí? Não é? Então, são essas reflexões que tem que ficar, por enquanto, que eu deixo com vocês hoje, né? Para que amanhã a gente veja o desafio, afinal de contas, né? O que se quer dizer, qual é a mensagem que se quer passar com esse desafio, né? Que é o Monte Carmelo. E também, o que significa a viagem que Elias fez ao Monte Horebe. Porque Elias agiu como se fosse Moisés. Elias foi para o mesmo lugar onde Moisés encontrava com Deus. Elias atravessou o deserto também. Né? Só que Moisés era vindo do Egito em direção à terra de Israel e Elias foi da terra de Israel em direção ao Egito. E o que é que vamos ver? Que todos estão errados e Elias está certo. Mas isso é quando nós comparamos Elias e o povo. Mas quando Elias está cara a cara com Deus, Elias descobre que ele também estava errado. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó não é o Deus da tempestade, não é o Deus do trovão, é o Deus da brisa suave. Ele tem uma surpresa. Porque ele luta a vida toda para provar que Deus é o Deus da chuva. E quando ele fica diante de Deus, ele vê que Deus é muito mais do que Deus da chuva. Então a gente tem que também rever os nossos conceitos sobre Deus. Mas isso fica para amanhã. Né? Esse tudo era suspense para seguir sendo os próximos capítulos da novela Elias, na Rede Nova Jerusalém. Pois muito bem. Vamos agradecer esse momento e depois convido vocês que tem aqui do lado, né, os comes
as coisas gostosas que as irmãs fizeram. Aliás, as irmãs, as outras, né? Porque eu só preparo esse banquete aqui, elas que prepararam o banquete lá. Cada uma com seus sonhos, né? Mas elas apenas ajudaram. A Dona Navegantes e a Valdice são as grandes autoras dessas coisas maravilhosas, que essas comidas gostosas que elas fizeram, tá? Vamos agradecer a Deus um instante, não é? Por esse alimento espiritual. Então, Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento, pelos nossos vizinhos, pelas famílias aqui dos nossos vizinhos que nos rodeiam, pelo nosso bairro. Que o Senhor derrame a tua paz sobre cada um de nós e que nós possamos voltar para nossas casas em paz e segurança. Obrigado por essa noite, por essas palavras que o Senhor nos deu, inspiradas, que são surpresas para mim também. E por esse banquete espiritual que nós tivemos em ter acesso à tua palavra, estarmos diante da tua palavra e nos alimentarmos dela. Muito obrigado, Senhor. Assim seja. Amém. Amém.